Fala pessoal, aqui no meu primeiro vídeo no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique. Eu tenho uma empresa de marketing digital, uma agência de marketing digital focada em tráfego pago. E eu estou começando esse vídeo aqui para mostrar um pouco mais sobre algumas análises de métricas que a gente consegue fazer, não só relacionado a tráfego pago, mas algumas métricas realmente de marketing que são importantes para o negócio, para quem é dono de empresa ou quem tem uma agência de marketing e às vezes não está conseguindo vender ou demonstrar o valor, o devido valor para o seu cliente. Talvez entender um pouco melhor essas métricas, esses indicadores, pode ajudar você tanto a explicar para o seu cliente ou você que é dono de empresa a entender como ou mensurar da melhor forma o resultado do seu marketing. Muitas vezes a gente imagina que está com bom desempenho, imagina que o tráfego funciona bem, ou na verdade algumas métricas podem mentir um pouco isso, ou na verdade o seu tráfego está sendo bem feito inicialmente ali e no final você não consegue o resultado esperado ali no final. Muitas vezes a gente tem algumas métricas específicas ali que a gente chama de ROAS, né, que é para e-commerce é principalmente mais importante, que é onde a gente tem a compra, e ROAS é basicamente o retorno sobre o investimento em anúncio e o custo por lead. A gente tem que entender que tráfego pago, na verdade, ele não é o portador da venda final que você tem no seu negócio, ele vai ser a aquisição. E você conseguir reter esses clientes que entram pelo tráfego pago é que vai mudar o jogo da sua empresa para você não precisar gastar tanto em tráfego ou mesmo investindo, sempre estar captando clientes novos e os antigos, os clientes que você já tem na sua base, você vai conseguir continuar e manter eles para você conseguir ter uma recorrência. Essas métricas que a gente utiliza de ROAS, eu vou mostrar algumas outras aqui, elas ajudam você a identificar talvez os gargalos do seu negócio e também entender dentro ali dos seus anúncios o que que você consegue melhorar ou realmente se o anúncio ele tá, a sua campanha, seu anúncio, ele está sendo efetivo ou não, porque muitas vezes se você está anunciando esperando o resultado em curto prazo, mas no final a sua negociação ela é demorada. Então você está fazendo uma campanha de um mês, 2 meses e o seu lead só fecha daqui a 5 meses. Então fica difícil de mostrar realmente o resultado final, o resultado importante ali, o resultado que realmente faz sentido, porque você tem que fazer provavelmente aí uma campanha talvez de 5 meses para você começar a fechar aquele cliente que chegou no começo. E aí com esse mantendo esse fluxo, você vai conseguir ter uma projeção melhor, uma escalabilidade melhor, depende do seu negócio, tá? Eu montei uma apresentação rápida aqui para mostrar para vocês e mostrar de alguma forma ali um pouco mais rápido e deixar um pouco mais dinâmico o vídeo aqui, só para pontuar alguns pontos, tá? Eu vou compartilhar aqui e aí a gente começa a enumerar. A primeira página aqui é relacionada à parte de métrica do sucesso, enfim, ROAS e custo por lead. Isso daqui é o que a gente normalmente olha com campanha de tráfego e mostrando que as métricas vão ser o GPS do negócio, ou seja, você entender essas métricas é o que vai fazer você ter o resultado final de venda e por aí vai. Mostrando, explicando o que é o ROAS, né? ROAS é o retorno dos seus anúncios. Basicamente é o que? A pessoa clicou, tem um negócio chamado janela de atribuição, e dentro dessa janela de atribuição, o Facebook, o Google, a ferramenta que você usa de anúncio, vai conseguir mensurar o valor que você gastou de investimento comparado com o valor que você tem de retorno. Isso é principalmente usado, principalmente ali em e-commerce, que você consegue enumerar melhor esses números, tá? Mas basicamente só mostra o retorno de anúncio. Ou seja, se eu investi X em anúncio e retornei 2x em anúncio, meu ROAS é 2. E aí a gente tem a outra métrica que é o ROI. O ROI, ele é a métrica que realmente vai mostrar o retorno líquido da sua empresa. O ideal realmente é montar aqui o ROI baseado na empresa, tá? Então seria o lucro menos o investimento total dividido pelo investimento total. E aí você teria o ROI. Basicamente o ROI é o seu lucro final ali, o que você está conseguindo de lucro com base em todos os gastos. Tá? Entender também o LTV. Basicamente o que acontece? Se você tem um cliente que você gastou para ter a aquisição dele, muitas vezes você não consegue vender para ele de novo.
E ter a revenda, revender para o mesmo cliente que você já pagou, é mais barato do que você comprar ele de novo. Então, você ter uma estratégia para conseguir vender para o mesmo cliente, conforme a frequência de compra necessária dele, é a melhor opção. Então, assim, para você ter um retorno interessante, você tem que ter um LTV alto e um CAC baixo, que é a próxima métrica que a gente vai falar aqui. O CAC é basicamente o custo por aquisição de cliente, tá? Então, por exemplo, você está rodando uma campanha no Google, esse cliente chegou, mandou uma proposta, você fechou com ele. Juntando isso, o custo inteiro que você teve, se você gastou R$ 200 para conseguir mandar essa proposta e fechar, o seu CAC é R$ 200. Então é o gasto que você tem e realmente o cliente que você finalizou. Então, por exemplo, se você gastou R$ 200 para conseguir esse cliente e depois você conseguiu vender para ele R$ 2.000 e daqui a 3 meses mais R$ 2.000, você está tendo muito mais lucratividade. Por quê? Você não está precisando gastar com ele de novo. Então, o que vai mudar o seu jogo ali para manter e ter uma lucratividade com campanha, com anúncio, independente do que seja, vai ser você manter um CAC baixo e um LTV alto. Então você vai ter que vender para esse cliente mais vezes durante um período X de tempo e você não vai ter que comprar ele de novo com tráfego. Isso é o que vai mudar o jogo, porque você vai ter mais lucratividade. Ao invés de fazer uma venda a cada 3 meses e tendo toda vez que comprar aquele cliente por R$ 200, se você tiver uma estratégia boa, você consegue gastar R$ 200 e daqui 3 meses o cliente não vai precisar ser comprado de novo por tráfego. Você vai conseguir vender para ele sem gastar os R$ 200. Ou seja, os R$ 200 que você gastou antes para ter aquisição, ele vai ser totalmente de lucro. Entendeu? Então, assim, entender essas métricas de CAC, LTV, ajuda muito você a ter uma lucratividade maior no seu negócio aí, na sua empresa, etc. E aí tem um outro ponto que é o que vai definir principalmente para quem faz campanha, para quem tem uma agência, no caso, como se fosse eu, entender para conseguir ter uma proposta de valor interessante. Muitas vezes acontece de chegar um cliente e a gente fazer um contrato de 3 meses, esse é o padrão, tá? Quando a gente chega com esse contrato de 3 meses, se há um cliente talvez que o produto dele demanda uma negociação maior, isso é um problema para demonstrar o resultado do anúncio. Então eu vou estar tendo aquisição de cliente, eu vou estar mandando cliente para esse lead para esse cliente, ele vai estar conseguindo mandar proposta, mas muitas vezes a proposta dele vai ser daqui 4 meses. Então, se ele tem uma proposta daqui venda, desculpa. Se ele tem uma venda daqui 4 meses e eu mandei e os clientes que eu estou comprando agora, isso quer dizer que o quê? Eu gastei 3 meses de contrato, o cliente só vai conseguir vender no quarto, então eu não vou conseguir demonstrar valor nesse período que ele investiu. Ele pode pegar e entender esse período ali de 3 meses como que não deu, como uma ponta que não deu resultado, porque ele fez proposta e não vendeu. Mas se ele tem esse ciclo de compra um pouco mais longo, então é meu trabalho mostrar para ele, até entender com ele, o que vai ser necessário. Se eu vou ter que fazer talvez um contrato um pouco maior, ou se ele entende que o ciclo de compra dele demora um pouco mais, essa janela de atribuição do lead que chegou e o que a gente vendeu vai demorar um pouco mais. E aí a gente pode ou ajustar o contrato, ou ele entender realmente que esse lead demora a fechar, e aí a gente renova o contrato, mantém, e aí ele consegue ter uma, uma estabilidade no quarto mês, e conforme os clientes que chegaram lá no início do contrato vão chegando, a gente consegue fechar, e aí o cliente tem um ciclo de compra fechado. Então, além do CAC, do ROAS, do LTV, antes de tudo, para demonstrar resultado para o cliente, não só pelo custo por lead, também é um trabalho interessante entender o ciclo de compra do cliente dos nossos clientes, né? Então, basicamente assim, se eu tenho um cliente de engenharia que ele vende projeto, às vezes o projeto dele, para ser aprovado, demora 3, 4 meses. Se demora 3, 4 meses, então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu só vou conseguir vender a primeira proposta lá do começo do contrato daqui 3 meses. E aí o cliente vai começar a ter o retorno do que ele investiu nesse início de campanha. Tá? Aqui algumas coisas de armadilha de ROAS alto, porque também tem um outro ponto, tá? Que é um ponto interessante.
Muitas vezes, pela falta de rastreabilidade do Facebook, por exemplo, do Google, tem algumas campanhas que dão ROAS, que tem um ROAS bom, e tem outras campanhas que não tem um ROAS bom. E muitas vezes, o primeiro impacto, os anúncios que realmente estão chamando a atenção e levando essa oferta para o cliente, muitas vezes pode ser um anúncio que não tem ROAS alto. Então, às vezes, na nossa estratégia, a gente acaba pausando esse tipo de campanha, focando na que tem ROAS alto e a venda cai. Por quê? O anúncio, a campanha ali que estava com ROAS maior, ela demanda, ela fica identificada como uma campanha que trouxe a venda. Só que lá no começo, outra campanha que estava com ROAS baixo, que foi a responsável por trazer aquele cliente que comprou. Então a gente fica meio ruim, fica meio fora do entendimento. Então, também entender se uma campanha pausada que estava com ROAS baixo, enquanto a outra estava com ROAS alto, se após isso a gente teve uma queda no desempenho, então muitas vezes a gente tem que meio que fazer esse sacrifício para no final das contas ter um ROI realmente interessante, apesar de ter campanhas com ROAS baixo ali no meio da estratégia. E isso é importante que a gente deixe claro para o cliente que às vezes campanhas com ROAS baixo não quer dizer que está dando prejuízo, e sim que ela está sendo a ponte necessária para impactar o cliente no final, tá? E aqui também um ponto importante aqui, tá? Muitas vezes a gente pode ficar nessa parte de lead barato e lead qualificado. A gente pode pagar barato por um lead e ele não servir de nada. Então, às vezes, compensa mais pagar caro por um lead um pouco mais qualificado, ter uma taxa de conversão maior e no final a gente vai ter uma lucratividade maior para o negócio. Então, por exemplo, esse exemplo aqui é muito interessante, né? Se a gente tem um lead de R$ 20, ele tem uma taxa de conversão de 2%. O valor médio é R$ 500 e a recompra é baixa, o LTV dele no final, ou seja, a lucratividade real daquele cliente, vai ser menor do que se a gente tiver um lead qualificado pagando mais caro, que tem uma taxa de conversão ali mais barata, né? Que vai gastar em média R$ 1.200 e tem uma recompra frequente. No final, o LTV dele ali foi de R$ 4.800. Então, assim, entender essas métricas reais dentro do negócio, você que tem uma empresa, isso daqui é importante demais. Porque aí você vai conseguir saber se está dando certo ou se não dá. Está dando certo a campanha, se não está. Se o seu negócio está funcionando bem ou não está. Muitas vezes o problema pode ser do seu negócio que ele não tem um LTV bom. E aí você está lutando, 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 sendo que você tem que fazer algum reajuste muitas vezes na sua estratégia comercial. Aumentar o preço, que seja, ou aumentar uma demanda para ter mais recompra. Tem estratégias possíveis que você consegue fazer para isso. Hum, Aqui um pouco sobre a visão de LTV e CAC, sim, basicamente aquilo que eu falei desde o começo, quanto um negócio saudável ele tem que ter um LTV alto e um CAC baixo. Porque você gasta pouco para ter aquisição daquele cliente e você vende muito para aquele cliente. Então, se você gastar, que seja R$ 200 e vender para aquele cliente uma quantidade interessante de faturamento, isso daqui é o negócio que melhor funciona com a saúde financeira da sua empresa, tá? Aqui só basicamente dando um geral, mas assim, acho que o vídeo ficou meio longo aqui já. Vou dar uma. Vou pausar aqui, eu acho que já passei o principal, né, que eu queria mostrar, que era a importância dessas métricas que são mais voltadas para o negócio, não tanto para o tráfego pago, mas impactam no tráfego pago no final. É, então, para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Se você puder compartilhar ou comentar aqui, tiver alguma dúvida. E eu vou deixar na descrição o meu Instagram, meu TikTok onde você consegue me encontrar, né? Talvez fazer um serviço de tráfego aí na sua empresa. E tamo junto.